E aconteceu em Linhares mais uma reunião com os afetados pelo desastre ambiental do Rio Doce para a escolha das assessorias técnicas que vão fazer um levantamento dos prejuízos que cada comunidade sofreu. Esse encontro foi promovido pelo Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Espírito Santo. Pois é, o encontro aconteceu no Guararema Clube, no centro de Linhares, na noite desta terça-feira. Eu estou aqui ao lado do Procurador da República em Linhares, Dr. Paulo Henrique Trazzi, também participa desse bate-papo, o Defensor Público, coordenador do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, o Dr. Rafael Portela. Dr. Paulo, o que a gente pode trazer para a comunidade em geral, assim, os resultados desse encontro de ontem? Deu um avanço, avançou um pouco mais? Sim. A comunidade se organizou, se mobilizou e escolheu uma entidade para realizar as atividades de assessoria técnica aos atingidos do caso Rio Doce. É uma conversa que já vem de longa data, né? É um processo bem sensível, né? Isso, nós tivemos reuniões com as comunidades, foram formadas comissões locais para entender para que serve a assessoria técnica, como é que é o processo de escolha, de uma maneira muito transparente, principalmente democrática, para que os atingidos sejam os patrões desse trabalho, sejam os protagonistas. Bom, importante lembrar, doutor Rafael, que a Defensoria e o Ministério Público Federal estão bem unidos nesse processo aí, né? Certamente. A Defensoria do Estado do Espírito Santo, a Defensoria da União, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Espírito Santo, eles uniram esforços para a gente conseguir trabalhar a mobilização social e participar ativamente das reuniões de escolhas das assessorias técnicas. A nossa presença, além de ajudar a legitimar o momento e ver e mostrar para a sociedade que as instituições de justiça estão acompanhando a questão do desastre da Bacia do Rio Doce, também é um momento de esclarecimentos institucionais a respeito de todo esse processo que é extremamente complexo e envolve, por exemplo, a elaboração em junho do termo de ajustamento de conduta da governança, que foi assinado por todas essas instituições. Pois é um processo que envolve vários municípios, várias comunidades afetadas. O que o senhor considera assim, um desafio maior nesse bojo, nesse processo como um todo? Em 3 anos a gente teve muitos desafios e o Estado do Espírito Santo ele é marcado por uma luta constante pelo seu efetivo reconhecimento no desastre e que as reparações venham na velocidade correta e nos montantes corretos. A gente tem hoje municípios ainda com dificuldade de reconhecimento, como Conceição da Barra, temos também pescadores em Soretama, mas colocaria para você como principal desafio para 2019 transformar todas as escolhas de assessorias técnicas que se deram agora nesse final de ano em realidade. Existe agora uma fase capitaneada pelo Ministério Público Federal de formalizar as contratações, colocar as assessorias em prática, porque isso vai ser uma das maiores conquistas e um dos maiores legados dentro do desastre ambiental. Doutor Paulo, a importância dessas assessorias é que elas vão formatar exatamente qual a dimensão do prejuízo que cada comunidade sofreu nos mais diversos segmentos, né? Isso, nós entendemos que as assessorias técnicas são o coração desse processo. A partir disso, será feito um diagnóstico com o protagonismo do atingido. E não só o diagnóstico, o nível de linguagem fica mais equilibrado. Nós não podemos exigir de nenhuma pessoa que tenha linguagem técnica em todas as áreas do conhecimento que abrangem essa questão. Saúde, educação, pesca, questões ambientais, hidrologia. Então, as assessorias técnicas vão permitir com que esse diálogo fique mais equilibrado. Além disso, projetos de compensações, de retomada de vida das comunidades de maneira digna, também vão poder ser possíveis com essas assessorias. Falando especificamente da Foz do Rio Doce, os avanços maiores foram em quais comunidades? Regência, por exemplo, já tem uma entidade que vai fazer essa assessoria? Sim, Regência já escolheu. De todo o Espírito Santo, só falta ainda a comunidade de Degredo fazer a sua escolha. Todas as áreas atingidas, as comunidades atingidas do Espírito Santo, exceto Degredo, já fizeram a sua escolha. Degredo está em processo final para fazer a reunião da escolha também. Importante, doutor Rafael, lembrar que sem essa mobilização, as comunidades, se elas não entenderem isso, dificilmente se avança, né? Com certeza. A participação social é a tônica de todo esse processo e sempre foi um dos princípios que nortearam o trabalho das instituições. Desde o momento que, em 2016, as instituições se colocaram contra ao primeiro termo de ajustamento de conduta, o famoso acordão, que foi feito sem a participação dos atingidos, ministérios públicos e defensorias atuam para que o atingido seja ouvido. E não só ouvido
rápido e participe, mas participe com os devidos esclarecimentos e de forma informada. Não adianta jogá-lo num ambiente de participação complexo e sofisticado sem dar-lhes os instrumentos para compreender, traduzir todos os impactos que estão ao redor dele e qualificar as demandas deles. Isso tudo vai se dar naturalmente em conjunto com as instituições que vão trabalhar agora junto com as assessorias, com as comissões, para que esse corpo de resistência só aumente e que a gente possa trabalhar cada vez mais o reconhecimento dos atingidos, de novas áreas, de novos danos, à medida que eles forem descobertos e forem sendo superados. Ok, para a gente finalizar, doutor Paulo, o que a gente pode esperar? Vocês já estão num planejamento para 2019 que promete muitos desafios ainda, né? Os desafios eles têm inclusive crescido. O que é mais importante em todo esse processo é mobilização e coordenação das comunidades atingidas. O poder está na mão deles, nós simplesmente canalizamos isso para garantir os seus direitos. Em relação a essas tentativas, né, a gente já acontecerão casos aqui na região de uma negociação extrajudicial. O que o Ministério Público recomenda e acompanha nesses casos? Da empresa com alguns afetados? Se a negociação for justa, se o atingido tiver informação, tiver direito de escolha, nós apoiamos desde que a quitação desses acordos seja específica para aquilo que foi acordado. Quitação geral, ampla e restrita é ilegal. Aí a luta continua, né, para que os impactados realmente consigam ser ressarcidos e tenham a sua vida normalizada.